Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando o EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E dando continuidade às nossas lições do nosso último trimestre, quarto trimestre de 2024, hoje em especial a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de outubro. E uma lição maravilhosa que tem como título Promessa e Obediência. Nós vimos na lição 3, em algum subtópico do tópico 3, sobre também promessa da obediência. Mas hoje vamos focar justamente em um capítulo maravilhoso de Deuteronômio, capítulo 29, e também do livro de Hebreus. Nosso textuário diz o seguinte: olhe só como é interessante este texto áureo que o apóstolo João ele menciona. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Verdade prática. Olhe só como é interessante essa verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida, viu? Olhe só como o resumo dessa lição. Nossa verdade prática veio maravilhosamente bem. E nossa leitura bíblica em classe, como eu já mencionei, se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versos 1, depois versículos 9 ao 12. Também no livro de Hebreus, capítulo 8, dos versos 6 ao 13. Nós não iremos ler para ganharmos tempo. E o professor, ele tem que passar e mencionar, porque a nossa lição de hoje ela é baseada na leitura bíblica em classe, tanto em Deuteronômio como no livro de Hebreus, que traz promessas de obediências maravilhosas para o povo de Deus. Nossa lição: as promessas de Deus. Confie e vivam as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, já que Deus ele prometeu, ele irá cumprir com a sua palavra. E nessa lição também de hoje, ela tem alguns objetivos. Temos 3 objetivos em cada tópico. Nosso tópico 1 é apresentar os termos do concerto de Deus com o povo no Antigo Testamento. Olha só onde vamos tratar. No nosso tópico 2, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto, no Novo Testamento. E no tópico 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo, certo? Refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Na nossa introdução, é bastante interessante que o autor aqui ele menciona que vai apresentar sobre as promessas de Deus sobre a obediência. Mas antes de tratarmos da introdução, eu queria falar um pouco da nossa leitura bíblica em classe, já como introdução. Deuteronômio, capítulo 29, é bem interessante que faz parte de um discurso de Moisés ali ao povo de Israel, antes da sua entrada ali na Terra Prometida, né? Esse capítulo 29 ele é fundamental para compreender a renovação do pacto, ou seja, do concerto entre Deus e o povo de Israel, aquele que poderia e o que não poderia fazer. Então, era estabelecendo não apenas um compromisso espiritual ali nessa passagem, mas também um chamado à obediência, à lealdade contínua ao Senhor. Era para sempre. Então, uma vez a obediência, a gente tinha que sempre estar renovando esta obediência. Então, a renovação deste pacto, ou seja, na terra de Moabe, lembra que o povo ele tinha muitas responsabilidades ali diante de Deus, principalmente nas ordenanças ali das leis divinas, em que para eles utilizar, eles tinham que prosperar. Então isso mostra que, nesse contexto histórico, vai mostrar cada passo a passo do seu contexto ali para a obediência. No versículo 1 é interessante que o autor, Moisés ali, o autor coloca o Deuteronômio, Moisés exorta ali ao povo a guardar as palavras do concerto e cumpri-las. Para quê? Para que possam prosperar. O mais interessante é que o comentarista Wisby, ele destaca que a obediência e a aliança
não era apenas um requisito legal, mas uma expressão de gratidão e fé em Deus. Para quê? Para que a prosperidade prometida fosse decorrência à obediência e não se limitava só em bênçãos materiais, mas também as bênçãos espirituais. E o mais interessante é que essas bênçãos, ela estava no meio ali do povo de Israel para manter sempre conectado no versículo 9 a vontade divina, para quê? Para a proteção do povo de Deus. Já no verso 10, nós vemos ali a inclusão de todos os membros ali da sociedade israelita. Os cabeças das vossas tribos, ou seja, vossos anciões, vossos oficiais, todo homem de Israel. Isso ressalta o quê? A importância de um pacto não era algo exclusivo somente para aquelas elites religiosas, mas abrangia ali, um alto nível ali, a toda a sociedade. Até mesmo o rachador atua como a lenha, o tirador de água. Isso mostra que observa a inclusão, uma inclusão ali no pacto que reflete uma natureza em relação a Deus. Então Deus, ele não deixou ninguém de fora. Ele sempre quis a obediência. E também temos ali a inclusão até do estrangeiro. No versículo 12, ele já inclui ali o pacto ao seu juramento, né, que reforça a solenidade, seriedade e compromisso com a obediência a Deus. Isso mostra para a nossa vida, a aplicação da vida cristã, sempre é um lembrete, a importância de sempre estarmos renovando constantemente nosso compromisso com Deus. Olhe só como é interessante esta lição de hoje, baseada na obediência. No nosso tópico 1, nós temos a obediência no Antigo Testamento, nós temos ali o concerto em Horebe, nosso subtópico 1, nós temos o concerto nas Campinas de Moabe e nós temos as promessas provenientes à obediência, como já citei várias passagens aqui. No nosso tópico 2, nós temos a obediência no Novo Testamento, temos também o novo concerto, Jesus Cristo, o mediador, e a obediência do novo concerto. No nosso tópico 3, nós temos, olha só, as bênçãos provenientes à obediência a Cristo, bênçãos espirituais, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja como esta lição ela está maravilhosa. No nosso tópico 1, a obediência ali, que era no Antigo Testamento, que fala sobre o concerto de Horebe, no capítulo 29, versículo 1, como já li, em Êxodo 19, relatam ali o estabelecimento do concerto de Deus com a nação de Israel no Monte Sinai. No capítulo 19, a partir do verso 4, 5 e 6, Deus chama Israel ali de propriedade peculiar e queria que Israel fosse um reino sacerdotal, um reino que sentisse a presença de Deus, um reino que fosse obediente à presença de Deus. Esta promessa também de Israel ser essa nação universal sacerdotal irá acontecer se nós lermos Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, Apocalipse ainda, capítulo 5, versos 9 e 10 e Apocalipse capítulo 20, verso de número 6. Então isso mostra a promessa de Deus que ainda está de pé com todas as nações que são provente à obediência. Então, para que eu possa ir morar no céu, eu tenho que obedecer a Deus. Para que eu seja arrebatado, eu tenho que obedecer a Deus. Isso mostra uma natureza solenemente total à obediência. Então, ele diz assim, em Êxodo 19, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz, olhe só o propósito que era para a nação de Israel, e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Então assim, o chamado à obediência foi enraizado desde o início ali como uma condição para que Israel fosse uma nação abençoada e ainda mais fosse destacada de todas as nações. Mas para isso tinha uma natureza da obediência. O mais interessante dessa natureza, eu gosto do historiador Flávio Joséfo, ele diz que essas bênçãos à obediência, ela está totalmente e frequentemente associada à vida e à bênção. A palavra hebraica shema, né, que era ouvir,
o obedecer não implica aqui que, segundo José, apenas em escutar passivamente, mas agir conforme a vontade de Deus. A obediência, portanto, é uma resposta ativa ao comando divino, segundo o autor Flávio Joséfo. Veja o quão maravilhosa é esta lição. E além do mais, o pacto ali em Horebe foi chamado à santidade, que o Senhor disse no capítulo 19, verso 6, eles um reino sacerdotal, um povo santo, um povo que fosse separado. Então, isso reflete o quê? O papel de Israel central, entre como Deus, o intermediário entre todas as nações. Então, Deus ali ia ser o intermediador entre Israel. Isso mostra que o povo deveria viver em obediência para refletir o quê? O caráter santo de Deus. Então, esta era a proposta ali para a nação de Israel. Então, a obediência era uma condição como uma bênção. Então, eu tinha que obedecer. Então, as promessas de Deus ali em Horebe eram abundantes, mas estavam condicionadas, como a gente já viu na lição 1, a obediência. Então, ela tinha uma condição. Se eu fosse abençoado, eu também seria abençoado. Se a gente voltar um capítulo anterior, em Deuteronômio, capítulo 28, ali vai mostrar a bênção e a maldição. Então, são situações condicionais que Deus mostrava que o quê? Que por outro lado também existia a desobediência. E dessa desobediência traria o quê? Escassez, derrotas e afastamento do povo de Deus. Então, a desobediência gerava isso para a nação de Israel. E isso foi um problema muito grande para a nação de Israel. Já ali o concerto nas campinas de Moabe, eu vou reduzir um pouco aqui, porque essa lição ela trata muita história, e aí nosso tempo é um pouco curto, e se o professor se atentar para cada detalhe que foi falado aqui, a proposta da obediência, ali em Horebe, marca ali um momento de transição na história de Israel. Após muitos anos dessa aliança que foi feita ali em Horebe, muitos anos depois, Moisés agora, à beira da morte, com o povo a portas da terra prometida, reúne uma nova geração. Para o quê? Porque aquela geração já tinha perecido no caminho devido à desobediência. Agora vem uma nova geração e Deus novamente reafirma os mandamentos para toda aquela geração. Então, este momento foi fundamental, por quê? Porque uma nova geração que estava prestes a entrar em Canaã não havia presenciado todos aqueles eventos ali no Sinai, quando Deus estabeleceu este pacto. Se você quiser me seguir, você ouvir a minha voz e guardares os meus mandamentos, então sereis a minha propriedade peculiar. Essa nova geração não conhecia, mas agora a promessa ela é reafirmada agora nas campinas de Moabe. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo logo iniciaremos o bloco 2 com o tema A Obediência no Novo Testamento. E lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2. Vimos no bloco 1 as obediências no Antigo Testamento. Agora nós vamos tratar a obediência agora em um novo concerto, agora no Novo Testamento. E o mais interessante que sobre essa obediência, ela sempre foi condicionada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então as promessas eram provenientes à obediência, tanto em Horebe como em Moabe. Se nós botarmos para colocar as bênçãos ali, voltando um pouco atrás, tinha bênçãos no campo, tinha bênçãos da procriação na vida doméstica, tinha bênção de prosperidade, tinha vitória sobre... Então, eram várias bênçãos. No Novo Testamento, é a mesma situação. Qual situação? Para que eu possa ser salvo, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos que Cristo ele estabeleceu para a sua igreja. Além desse mandamento, eu tenho os frutos do Espírito, que também é uma característica
dessa obediência, que o primeiro é fundamental, é o amor. Então, vamos lá. A obediência no Novo Testamento, agora vemos ali uma transição, certo? Do Antigo para o Novo Testamento. Isso conforme nós mencionamos em Deuteronômio 29, agora em Hebreus capítulo 8, nós vemos ali uma transição que revela ali o cumprimento de uma promessa feita ali ao profeta Jeremias, né? Que o novo concerto não estava fundamentado apenas em rituais externos ou na observância das leis gravadas em tábuas, olhe só, né? Naquelas tábuas gravadas em pedra, mas em uma transição profunda no seu coração. É tanto que diz, hoje a palavra está em ti, no teu coração. Então, já esse novo pacto, inaugurado por Jesus Cristo, como a gente bem sabe, estabelece ali uma relação agora de fé e obediência na lei escrita no coração de todos os crentes, ao invés de estar apenas escrita em tábuas externas. Então, em Hebreus 8, destaca que foi um contraste, né, no ministério de Cristo, que o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que entrar, hoje não, nós já obedecemos e já somos sacerdócio real e já entramos na presença de Deus, enquanto o Antigo Testamento, ou o Antigo Concerto, como queira chamar, dependia de sacrifícios repetidos e rituais realizados por sacerdotes, por pessoas humanas. No Novo Concerto foi selado ali por um único sacrifício perfeito, o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. No Antigo Concerto, o relacionamento com Deus estava condicionado à obediência à lei escrita, ao sistema de sacrifícios que simbolizava a expiação de pecados. No entanto, a profecia de Jeremias, como está inserido aqui na nossa leitura, no nosso tópico 2, já antecipava um tempo em que a lei de Deus seria escrita onde? Nos corações, certo? Então esse novo conceito seria relacionado e baseado a uma transformação interior, olha só, que possibilitava, e era pela o quê? Pela obra redentora de Cristo, em vez de ser um conjunto de mandamentos ali externos a serem seguidos, a lei de Deus seria o quê? Internalizada, guiado por comportamentos e atitudes de maneira natural, através de quem? Do seu divino Espírito Santo. Então a profecia de Jeremias ali anunciava que Deus, ele estabeleceria ali um novo concerto com a casa de Israel. Diferentemente do pacto ali mosaico, né? Esse pacto ali não estaria baseado apenas em imposições, mas Jeremias, ele deixou bem claro, 31 e verso 33, porei a minha lei no interior e a escreverei no seu coração. Então, esse novo relacionamento, esse novo pacto refletia uma obediência, agora observe isso, refletiria ali uma obediência mais profunda e sincera, fruto de uma comunhão íntima entre Deus e o seu povo. Olhe só como ficou interessante esse novo conceito. É tanto que a lei para a graça, ela ficou um pouco mais rígida. Mas como, professor? Por exemplo, se no Antigo Testamento eu fosse pego no adultério, eu tinha que ter aquele ato. Aí chega Jesus Cristo com um novo concerto, com uma nova metodologia, e diz assim, se você apenas olha lá no seu coração, onde está escrito a lei, certo? Você já adulterou com ela. Olhe só como é interessante a obediência no Novo Testamento. Já Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, para mim ser salvo, é claro, ele diz que o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente conservados íntegro até a vinda do nosso Senhor. Ou seja, reflete a obediência, não só do corpo, mas da alma e do espírito. Olha como é interessante essa transição entre o Antigo e o Novo Testamento. E o mais interessante que, analisando ali a Flávio Joséfo, ele diz que ao analisar
O sistema sacrificial do Antigo Testamento ressalta que a repetição do sacrifício mostrava a insuficiência do sistema do Antigo Testamento, né? Uma mudança pertinente, porque o homem levaria o seu animal ao sacerdote. Hoje não, eu chego, me ajoelho e peço perdão a Deus. Tudo isso condicionado à obediência. Então, no antigo concerto e no novo concerto, nós vimos no novo concerto a obediência é uma exigência necessária para o povo mantivesse sua relação com Deus e experimentasse as suas bênçãos. Paulo ele destaca isso profundamente e eu acho bastante interessante quando Paulo cita a lei da semeadura. Tudo que eu plantar, eu colho. Então está condicionada ao bem ou ao mal. Se eu plantar o mal, eu colho o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Então, no Novo Testamento, o concerto ali, o novo concerto, estava o quê? Relacionado à obediência e iria fluir ali o quê? De uma transformação interna proporcionada pelo Espírito Santo, em vez de ser uma obediência forçada ali por regras, né, e regulamentos, hoje é uma obediência natural. A lei está aqui. Aí tem uma condição. Eu quero ou eu não quero. Está aqui a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo deixou bem claro. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deles o poder. Olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Então tudo vai ter uma condição para a nossa salvação. Como é interessante que a obediência é um fruto de um coração que foi renovado pela graça de Deus. Então, isto é o fruto. Então, para concluir esse bloco, o novo concerto, profetizado ali por o profeta Jeremias e realizado por o Senhor Jesus Cristo, transforma a dinâmica da obediência. A lei de Deus não está mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração de todos os crentes, possibilitando ali uma obediência natural e espontânea, né? Então esta mudança reflete o quê? A obra redentora de Cristo e a nova relação entre Deus e o seu povo, que agora é baseada em um coração transformado e guiado pelo Espírito Santo. Então a obediência ali no Novo Testamento não é apenas um dever, mas uma expressão de graça e do amor de Deus operando na vida de todos os crentes. Veja que tópico maravilhoso. Esta lição, tratando das promessas de Deus, ela vai nos elevar muito a nossa fé. Então, meus queridos, mais uma vez, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 3. Agora, melhor ainda também, com as bênçãos provenientes do Espírito Santo. E lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3. Voltamos já. Olá, meus queridos, estamos de volta agora para o final, nosso bloco 3, que tem como título As Bênçãos Provenientes do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, nós sabemos bem, já vimos o Antigo, o Novo, vamos continuar no Novo, agora através do Espírito Santo. No Novo Testamento, a obra do Espírito Santo, ela é central para a vida dos que fazem parte do novo concerto, estabelecido ali por o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 4 ao 6, é o Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a aliança ou da nova aliança. Então, é o Espírito Santo quem ali nos auxilia, quem nos conduz, quem nos capacita. Este versículo aqui, ele enfatiza que nossa suficiência e habilidade vem totalmente de Deus, que nos deu o Espírito Santo, olha só, para que possamos cumprir os seus propósitos. Então, o
O Espírito Santo, ele nos capacita, nos habilita para que possamos cumprir os propósitos de Cristo, né? Então, a vida de obediência a Cristo, movida pelo Espírito Santo, traz uma série de bênçãos espirituais que impactam em todas as áreas das nossas vidas, né? Primeiro ponto, a natureza das bênçãos espirituais. Primeiro ponto é esse, nós vamos tratar justamente disso, proveniente de quê? De bênçãos espirituais. No subtópico 2 já trata de justiça e paz, tudo isso trazida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ali, as bênçãos espirituais são de natureza transcendental. O que é isso? Não se limita aos aspectos materiais ou temporais. Em Romanos capítulo 14, no verso 17, nos ensina que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. Isso significa o quê? Que as bênçãos do reino estão enraizadas, olha só, em uma vida de justiça e paz. O que é isso? Viver segundo os padrões de Deus. Olha como é interessante. Traz o quê? Agora, justiça, viver segundo os padrões de Deus. Paz, uma profunda tranquilidade que vem de um relacionamento com Deus. Alegria, uma satisfação que não nos impede das circunstâncias externas. Que maravilha, que lição poderosa essa. Então, as bênçãos espirituais são fundamentais para o desenvolvimento de quê? Da nossa fé e o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Quando vivemos em obediência ao que o Espírito Santo, ele sempre está ali nos guiando, que ele é quem trata da nossa obediência, e nós sempre experimentamos essa transformação, e essa transformação, ela vai refletir o caráter de Deus nas nossas vidas. Então, um exemplo claro disso, quando Deus nos olha de cima a baixo, ele não tem que ver mais Joseone, ele tem que ver o Espírito Santo agindo, refletindo o caráter do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas o papel do Espírito Santo não é apenas nos capacitar a obedecer, mas também guiar, convencer sobre o que está certo e o que está errado. Lá em João capítulo 16, versículo 8, deixou bem claro. A obediência, portanto, ela não é apenas uma questão de seguir regras, como já foi dita, mas uma resposta à liderança de quem? Do Espírito Santo, em que está os nossos corações. Se eu leio a palavra, eu tenho mais capacidade de obedecer. Isso é notório, porque a maior revelação de Deus para nós aqui nesta terra é a sua palavra. Não existe outra. E ela nos conduz justamente a refletir através da obediência a Cristo. Em Efésios capítulo 1, verso 3, nos lembra que nós já fomos o que? Antes, quando nós éramos, agora abençoado com todas as bênçãos, aonde? Bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Então, esta afirmação aqui de Paulo nos mostra que as bênçãos espirituais são aspectos ali integral da nossa identidade como crentes, como cristãos. Então, elas são acessíveis a todos os que creem e se entregam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Veja quão maravilhosa é esta lição. Esta lição, ela chamou muito a minha atenção ao tratar da obediência. Agora, justiça e paz. Quando a gente trata de justiça e paz, a gente trata também da obediência a Cristo, né? Então, a obediência a Cristo é um dos pilares fundamentais da nossa vida, a gente sabe disso, e ela ressalta em uma existência marcada pela justiça e paz. De acordo com Mateus, como a gente bem sabe, das Bem-aventuranças, capítulo 5, verso 6, diz que aqueles que buscam justiça têm sede que é preenchida onde? Em Cristo. Levando o quê? Uma vida piedosa em sua presença. Mas para isso, nós já passamos pelo ato de quê? De justificação. E agora,
para que esta justificação ela permaneça, que eu aplique a justiça, agora eu tenho que procurar a santificação, que ela é progressiva. Eu vou crescendo, cada dia mais eu vou melhorando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação, ela é um ato pela qual Deus declara o pecador justo. Que maravilha! Hoje eu sou justificado por quê? Porque Deus disse que eu era justo. O próprio Deus declarou para mim que eu era justificado. Através de quem? Da fé em Cristo. Está em Romanos capítulo 5, verso 1. Então, essa justificação é um ato de graça que nos permite ter um relacionamento correto com Deus. Além disso, a santificação, como Paulo menciona lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, ele diz que é um processo pela qual fomos transformados e capacitados a viver de acordo com os padrões de Deus. Olha só, uma me declara que eu sou justo. Agora, já que eu sou justo, eu tenho que andar de acordo com os padrões de Deus. Além disso, a paz, ela excede todo o nosso entendimento. Então, Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, verso 7, ele diz como uma paz que excede todo o nosso entendimento. Então, essa paz não é apenas uma simples ausência de conflito, mas é uma tranquilidade profunda e duradoura que nos permeia ali nossas vidas, mesmo quando estamos em dificuldades e em turbulência. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 27, ele oferece essa paz aos seus discípulos, diferenciando-os de quê? Da paz que o mundo oferece, que muitas vezes é superficial e temporal. E temos que ter ali a relação, a obediência. Então, esta obediência que gera justiça, paz nas nossas vidas, mesmo enfrentando tribulações, turbulações, está clara ali de que uma relação que nós temos com Deus e ela é verdadeira, a nossa vida ela vai buscar a justiça, e vai experimentar ainda que eu esteja em conformidade com a presença e a vontade de Deus. Mesmo diante de tudo isso, esta paz que eu tiver, esta obediência que eu tiver, ela vai me proporcionar isso. Por quê? Porque eu vou ter a alegria no Espírito Santo. Então, a alegria como fruto não é apenas aquela emoção temporária, mas uma condição espiritual que nos reflete uma vida cotidiana. Sempre, ela vai aumentando. E quando o Espírito Santo ele habita em nós, ele transforma nossas percepções, nos capacita a ver além das dificuldades e turbulações. Então, esta alegria que nós sentimos aqui interior permite que enfrentamos os desafios da vida com esperança e confiança, porque sabemos que a resposta vai chegar, porque sabemos que a orientação e a proteção está em Deus. Olha só que lição ela nos traz aí, esse refletir sobre essa obediência. Então, todo cristão, ele precisa refletir através dessas atitudes. Então, a alegria no Espírito Santo, ela é uma consequência direta de viver em justiça e experimentar a paz em Cristo, né? Quando nos esforçamos para viver de acordo com os princípios de Deus e obedecemos aí todos os seus mandamentos, essa vida de retidão nos gera em nós um senso de satisfação e alegria profunda. Então, é através dessa obediência que nós nos aproximamos de Cristo. Então, para encerrarmos aqui esse bloco 3, a alegria no Espírito Santo é um presente ali precioso que todos que seguem Cristo devem ter, devem proporcionar. Então, ela nos capacita a viver de forma vibrante e cheia de esperança. Que lição maravilhosa essa. Então, meus queridos, obrigado pela paciência, mas lembrando que esta aula e nenhuma outra substitui a aula presencial aos domingos. Obrigado, meus queridos. Lembre de nos acompanhar pelas nossas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube EBD em Síntese, pela nossa Rádio Libertadora 96.3 e pelos canais da TCM 23.3.
Fique com Deus, a paz do Senhor e muito obrigado em nome de Jesus.